Olá, bem-vindo ao Muito Além da Estratégia. No episódio anterior, vimos como grandes e-commerce e startups brilhantes estão revolucionando o mercado de entregas no Brasil. Agora, vamos analisar como as Big Techs dominaram o modelo de plataformas e se tornaram verdadeiros oligopólios globais. O banimento da conta de Twitter do presidente americano, aliado à controvérsia de compartilhamento de dados entre usuários de WhatsApp e Facebook, são apenas os mais recentes desdobramentos de uma discussão que pode mudar radicalmente o mundo dos negócios. Mas como empresas como Apple, Google, Facebook e Uber se tornaram tão essenciais em nossas vidas? É possível falar sobre liberdade de escolha num mundo em que estar fora das grandes plataformas é quase sinônimo de estar desconectado? É o que veremos a partir de agora. Se você é novo aqui no canal e não quer perder nenhum episódio sobre as tendências do mundo empresarial, se inscreva aqui e ative o sininho. Toda semana tem um conteúdo novo muito especial. Bom, vamos lá. Pense agora na sua rotina diária. Você provavelmente acordou e pegou o celular da Apple ou da Samsung, como quase 70% da população. Ao sair de casa, pôde escolher ir ao trabalho chamando um Uber ou utilizando o Waze no seu carro para chegar mais facilmente ao escritório. Postou um stories no Instagram e falou no WhatsApp com seu chefe. E ao fazer compras? Alibaba, Amazon, Mercado Livre? Férias? Pensou em alugar algo no Airbnb. A verdade é que as Big Techs dominaram a rotina de bilhões de pessoas. Suas plataformas aumentam as possibilidades de escolha para o consumidor, facilitam a interação entre as pontas, influenciam opiniões e até mesmo política. Tudo isso em nível global, numa escala sem precedentes. Mas no que consiste o modelo de plataformas? Bom, plataformas são orquestradores de ecossistemas. São empresas que viabilizam interações entre produtores e consumidores, oferecendo infraestrutura para o contato entre usuários e facilitando a troca de bens, serviços ou moedas sociais. Essas empresas crescem pelo chamado efeito de rede, que ocorre quando um serviço tem seu valor aumentado conforme o aumento do número de usuários na plataforma. Vamos analisar o caso Uber como um exemplo. Quanto mais motoristas tem na plataforma, menos tempo médio o usuário vai ter que esperar por um carro. E o preço também, consequentemente, vai ficar menor, assim como a barreira geográfica vai diminuir. Da mesma forma, quando você tem mais usuários, mais passageiros, você atrai mais motoristas, porque tem mais formas deles ganharem dinheiro. Assim, o valor da plataforma aumenta quando a gente tem mais motoristas e também mais passageiros. Esse efeito cria um círculo virtuoso e que leva a uma rede duradoura de usuários, além de ser a principal fonte de criação de valor e vantagem competitiva nas plataformas de negócio. Essas empresas são valiosas pela comunidade que participa de sua plataforma e não pelo capital que empregam. Elas não controlam a criação de valor, mas facilitam o processo, tornando-o mais simples possível, promovendo com precisão o encontro dos usuários e garantindo as melhores trocas. Diferente dos modelos tradicionais de negócio, que escalam de maneira linear, as plataformas que conseguem com sucesso atingir seu efeito de rede acabam crescendo de forma exponencial e subjugando as demais. É o que conhecemos pelo termo Winner Takes It All, ou o vencedor leva tudo. Isso ocorre pois as pessoas querem estar onde seus amigos, parentes e conhecidos estão. Imagina, ninguém ia querer estar no Facebook se ninguém estivesse lá. Isso explica, por exemplo, o porquê de muitas plataformas com melhor tecnologia terem sumido do mapa, ou contar com participações muito pequenas de mercado. Elas simplesmente não conseguiram o mesmo efeito de rede do que suas concorrentes. Lembremos, por exemplo, do MySpace, como uma rede social que não vingou, ou mesmo de vários apps de transporte que ficaram apenas à sombra da Uber. O crescimento em escala exponencial das grandes plataformas ocorre pelo fato de que os custos marginais são muito baixos, uma vez que elas não têm a propriedade e nem o controle dos recursos. Para a Uber, aumentar a cobertura geográfica significa apenas cadastrar mais motoristas. Assim como para o Facebook, é apenas ter um novo usuário com login. O próprio Airbnb não possui nenhum apartamento em seu nome. Ou seja, as plataformas não competem com recursos internos. Existe uma inversão da empresa. Não há estoques e o número de funcionários é reduzido, focado mais nas áreas de marketing e tecnologia. Numa pesquisa do MIT, se mostrou que a maioria das plataformas perde dinheiro, mas as que ganham, quando comparados com uma empresa tradicional, são 2 vezes mais lucrativas
crescem mais rápido e têm valor de mercado também 2 vezes maior. O efeito de rede leva à expansão do consumo, o ciclo de feedback é acionado por essa expansão e estimula o crescimento da plataforma, construindo ecossistemas enormes, com mais recursos disponíveis que as empresas tradicionais, gerando assim mais valor aos participantes. O foco, então, passa a ser os dados, de maneira que uma boa inteligência de dados nessas empresas faz acontecer um casamento melhor entre os interessados, em quem está procurando e quem está vendendo. Por isso, vemos atualmente tantas plataformas se intitulando como empresas de dados, e não como uma empresa de produtos ou serviços. O controle de qualidade acontece por meio da curadoria realizada pela plataforma e orientada pela comunidade. Mas é justamente aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais cinzentas, especialmente quando a gente trata das Big Techs, que dominam as plataformas em nível global. Para sermos justos, em sua origem, quase todas as Big Techs surgiram com um forte apelo econômico, social e até mesmo ambiental. Afinal, elas mudam bilhões de vidas por meio da economia do compartilhamento, da conexão entre pessoas com interesses similares e da possibilidade de fazer uma renda extra sem grande burocracia. Ocorre que o crescimento delas lhes deu um poder sem paralelos na história dos negócios. Na última década, Amazon, Alibaba, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Uber, entre outras, alcançaram participações em seus mercados bem acima dos 50%. Todas essas dominam, inclusive, a lista de empresas mais valiosas do mundo atualmente. E, diferentemente de décadas passadas, essas empresas têm o potencial de influenciar bilhões de usuários simultaneamente. Vamos olhar o caso das redes sociais agora um pouquinho mais a fundo. Em 2017, o Facebook foi acusado de permitir o vazamento dos dados de mais de 50 milhões de pessoas. Isso foi utilizado pela empresa Cambridge Analytica no desenvolvimento de perfis psicológicos detalhados dos eleitores dos Estados Unidos, na campanha pró-Trump, e no Reino Unido, na campanha pró-Brexit. Essa falha culminou numa multa de mais de 5 bilhões de dólares para o Facebook e uma série de explicações no Senado americano do fundador Mark Zuckerberg. E o ano de 2021 já começou com uma nova grande polêmica para essa gigante. Ao atualizar os termos de uso, o Facebook indicou que o WhatsApp, de quem é proprietário, passaria a compartilhar os dados de usuários de maneira obrigatória. Isso irritou milhares de usuários, que começaram um movimento para sair da plataforma de mensagens, além de ligar o alerta das autoridades, que buscam cuidar da privacidade de dados. O Twitter, por sua vez, decidiu banir a conta do presidente americano Donald Trump, que possuía mais de 80 milhões de usuários, em virtude de tweets que supostamente incentivaram a invasão do Capitólio americano, num protesto contra sua derrota nas eleições. Vários líderes globais reagiram ao fato, indicando que, mesmo discordando frontalmente do presidente americano, o ato do Twitter poderia indicar um ataque à liberdade de expressão, especialmente por se tratar de uma limitação feita por uma empresa privada a um representante do poder estatal. Esses acontecimentos mostram que estamos entrando em uma nova era do modelo de plataformas, especialmente em relação às Big Techs. Isso porque se tornou cada vez mais complexa a posição de neutralidade dessas empresas, diante da importância que ganharam na economia mundial e do possível impacto social e político que possuem. Parece bem óbvio que as plataformas não podem estar alheias a violações de privacidade e crimes que envolvam terrorismo, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, por exemplo. Mas em outros casos, como na disseminação de notícias falsas, a zona é um pouco mais cinzenta. Muitos países têm leis bem claras para defender a liberdade de expressão, e em diversos casos, a notícia vem acompanhada de uma fala opinativa, ou algo que não permita dizer claramente que se trata de uma imputação falsa proposital. Além disso, muitos críticos alegam que essas punições só ocorrem para determinado espectro político, que não haveria isonomia no tratamento. E mesmo aqueles que defendem a autonomia da iniciativa privada entendem que hoje as redes sociais tomaram o papel da praça pública, de maneira que uma decisão de intervir ou não faz total diferença. E esse provavelmente é o item principal dessa discussão. As plataformas vão descer do muro e assumir o papel de curadoria ou vão tentar ainda manter um grau de neutralidade? Em minha opinião, nos próximos anos a gente vai ver uma batalha muito grande entre governos e líderes dessas Big Techs, em especial aquelas que lidam com comunicação de pessoas. Em paralelo,
as plataformas devem intensificar sua observância aos termos de uso, ainda tentando manter um grau de neutralidade, que não abre espaço para um concorrente crescer com uma proposta diametralmente oposta. E, aliás, essa questão da concorrência abre outro flanco bem polêmico. Na mesma semana em que Donald Trump foi banido do Twitter, a rede social Parler, mais ligada à direita americana, foi retirada das lojas de Google, Apple e também dos serviços de infraestrutura da Amazon. A alegação é que a plataforma viola os termos de uso dessas empresas. Independente do fato, uma reflexão aqui é necessária. Existe ainda livre iniciativa fora do contexto das Big Techs, fora do contexto das plataformas que essas empresas dominam? Ainda seria possível utilizar o argumento de que, caso você não concorde com os termos de uso das atuais redes sociais, você pode abrir a sua e concorrer com elas? Honestamente, imaginar um negócio digital hoje escalável, que não possa ser hospedado na Amazon, que não apareça em buscas do Google e que não esteja na loja da Apple, não parece algo viável. E é por isso que outra grande pressão que as Big Techs sofrem, e vão sofrer ainda mais, diz respeito à concorrência. Em agosto de 2020, o Congresso americano intimou os CEOs de Apple, Alphabet, Amazon e Facebook para depor perante ao parlamento norte-americano, no qual os deputados levantaram suas preocupações quanto ao domínio dessas companhias sobre o mercado. O mesmo movimento tomou forma na União Europeia, que, segundo documentos obtidos pelo Financial Times, está se preparando para forçar as Big Techs a compartilhar seus enormes dados de clientes. Para eles, empresas como Amazon e Google não deveriam usar dados coletados na plataforma para suas próprias atividades comerciais, a menos que elas o tornem acessíveis a outros usuários ou outras empresas. É uma forma de tentar tornar o mundo menos dependente de algumas poucas gigantes. Lembremos, por exemplo, o impacto da queda dos servidores do Google no final de 2020, que paralisou centenas de serviços e aplicativos para milhões de pessoas e empresas ao redor do mundo. Por isso, em minha opinião, os próximos anos serão decisivos para a gente entender como vai ficar essa batalha do governo e das Big Techs, seja para limitar o seu alcance, seja para aumentar a concorrência entre elas. Nesse episódio, vimos como o modelo de plataformas cresceu e passou a influenciar o consumo de produtos e serviços de forma inimagináveis. Se utilizando do efeito de rede, as plataformas permitiram o crescimento exponencial das hoje chamadas Big Techs, muitas delas que conseguem dominar o seu mercado em escala global. Apesar dos efeitos altamente positivos em nossa vida cotidiana, a ampla predominância dessas empresas e sua forma de posicionamento vem trazendo consequências na livre concorrência, na liberdade de expressão e em diversos outros itens, que vão desde ao cometimento de crimes nessas plataformas à regulamentação dos trabalhadores ali envolvidos. Para os próximos anos, acredito que o desenvolvimento de novas tecnologias e a transformação digital das empresas devem impulsionar ainda mais esse modelo de plataforma. Por outro lado, vai ser curioso entender como será o resultado do embate entre governos e as Big Techs em temas como a neutralidade de rede, a privacidade de dados e a concentração do mercado de tecnologia. Mas e você, concorda com os pontos positivos e negativos do modelo de plataforma? Deixe aqui nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia.